E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos começar a sequência de atividades 2, que começa na página 69. Aulas 1 e 2 aí, ó, razão entre duas grandezas. Caro estudante, para o desenvolvimento das atividades propostas a seguir, será necessário relembrar alguns conceitos relacionados ao significado de frações, pensamento algébrico, divisão e multiplicação. Você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas. E vamos para os objetivos aqui, ó. Objetivos da aula. Compreender o significado de razão entre duas grandezas. Identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas em diferentes contextos. A razão entre duas grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Então já começamos aqui com a definição de razão. O que é razão? É a divisão entre as medidas dessas grandezas. Exemplo A. 300.000 habitantes por 520 km². Letra B. 200 km por hora por 5 horas. Então aqui nós temos a razão entre o número de habitantes e a área, né? Número de habitantes e área. Aqui a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, né? Chamamos de grandeza o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo, etc. Vale recordar que a razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero, é dada por A sobre B. Segue um exemplo em que podemos aplicar o significado de razão entre duas grandezas. Exemplo, a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, possui uma população estimada para o ano de 2019 de 2.872.347 habitantes e uma área territorial de 693.453 km². Qual é a densidade demográfica desse município? Olha aí o conceito lá da geografia, ó. Densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Para calcularmos a densidade demográfica, utilizamos a razão habitantes por área. Então nós temos aqui, ó, habitantes por quilômetros quadrados, portanto, resolvendo aqui a divisão, né, entre as duas grandezas, ó. Lembra, a razão é a divisão entre duas grandezas. E o resultado é 4.014 habitantes por quilômetro quadrado. A razão 4.014 habitantes por quilômetro quadrado é a razão, né, lógico. E aí, o que está falando aqui? Essa razão significa que em cada quilômetro quadrado existem, em média, 4.014 habitantes. Nesse problema, vimos que a densidade demográfica é a razão entre duas grandezas, habitantes e áreas. E área, né? Habitantes e área. Tá atrás de mim lá, né, meu? Não dá pra ver não, né? Deixa eu tentar tirar aqui. Aí, habitantes e área, hein? Volta, vou ficar aqui. Eu gosto de ficar aqui no cantinho. Deixa eu aqui no cantinho sossegado. Prontinho, hein? Vamos lá para a próxima aqui. Quem tá falando aqui, ó? Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Responda. Qual a razão entre chutes e gol? Chutes a gol e gols marcados? Então, só a gente verificar aqui, não. Chutou quantas vezes? 7. Marcou 3. Então, a razão entre chutes e gol marcados. Olha só, temos que prestar atenção em qual grandeza vem primeiro. Olha aí. Quem que aparece primeiro aqui, ó? Chutes a gol. Então, chutes a gol vai no numerador, vai em cima, né? E gols marcados vai embaixo. Então, a razão é chutes a gol foram 7. Aqui, ó, 7 bolas a gol. Marcou 3 gols, portanto a razão é 7/3, 7 sobre 3. Número de chutes a gol dividido pela quantidade de gols marcados. Qual a razão entre os gols marcados e os chutes a gol? Agora a ordem inverteu, ó. Primeiro vem gols marcados e depois chutes a gol, portanto a razão fica gols marcados em cima, chutes a gol embaixo. Então, sempre na hora de formar a razão, você observa quem que vem primeiro para colocar aqui em cima.
pote de azeitona possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão entre o peso líquido e o peso bruto? Então, o peso líquido vem primeiro, o peso bruto vem depois. Então, quer dizer que é 300, que é o peso bruto, a razão entre o peso líquido e o peso bruto. Então, é 250 sobre 300 gramas aí, ó. Peso líquido e peso bruto. Lembrando que essa razão aí, ó, vai ter o mesmo valor do que, se a gente simplificar aqui, ó, 25 por 30, dá para simplificar. Primeiro a gente simplificou por 10 já, né? Ficou 25 e 30, que é a mesma coisa que 250 por 300. Agora vamos dividir por 5 ali, ó. Vai dar 5 em cima, 6 embaixo. Então essa razão é a mesma, tem o mesmo valor. Três. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do Colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. 40 questões e acertou 24. Cibele resolveu 40 questões e acertou 28. Quem apresentou o melhor desempenho? Bom, aqui não precisava nem fazer a razão, né? Porque, ó, 40 é a mesma quantidade de questões, tá vendo? Então, quem acertou mais? Quem acertou mais foi a menina aqui, a Cibele. Então, ela teve o melhor desempenho, tá? Mas como o assunto aqui é razão, provavelmente ele queira que a gente faça uma razão, né? Entre a quantidade de acertos e o número de questões. Então, nós temos aqui, ó, 24 acertos em 40 questões, tá? É o Jefferson. E a Cibele fez 28 em 40, certo? Concorda que 28 em 40 é maior que 24 em 40? Portanto, a Cibele, pois a razão, né? Essa razão aqui é maior. Cibele é com letra maiúscula, né? É um número, é um nome de menina aqui, né? Pô, Cibele. Então, vou colocar aqui, ó, a Cibele. Apresentou melhor desempenho. Em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. Qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, mulheres vem primeiro, é 30 sobre 18, tá? Lembrando que dá para simplificar aqui, né? Não dá para simplificar não, vamos deixar assim mesmo, 30 por 18 é a razão. Não dá para simplificar assim, ó. Significa que a cada, aqui, ó, 30 por 18. Para cada 18 mulheres nós temos 30 homens. Dá para dividir por 6, né? Por 6 aqui vai dar 5. Por 6 aqui vai dar 3, 5 terços. Dividindo em cima e embaixo por 6. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula deu 10 voltas em 40 minutos. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada um deles? No caso é cada uma delas, né? Porque foi a Joana, né, e a Paula, né? Então a razão que ele quer é número de voltas pelo tempo, né? Então nós temos, primeiro, 8 40avos, olha aí. E a outra é 10 40. Aqui nós temos por 4, aliás, por 8, né? Dá para dividir aqui, ó. A razão aqui, ó, por 8 vai dar 1 sobre 5. E essa daqui vai dar 1 sobre 4. Qual é maior? Essa aqui é maior, né? Essa razão aqui é maior. Significa que ela deu mais voltas, né? Um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. A razão entre área construída para área livre é... Então, olha só, área construída, 1.600 dividido por área livre, 4.000, certo? Isso aqui vai dar, pode cortar aqui, ó, 160, 16 por 40. É a mesma, né? Em cima por 4, por 8, pode ser por 8, né? Por 8 vai dar 2. Embaixo dá 5. Lembrando que a razão é essa daqui, né? A razão é essa. Só que
é o mesmo valor dessas outras aqui. Para finalizar esse vídeo, vamos lá, ó. 7. A idade de Rodolfo é 25 anos e a idade de Ariane é 45. Qual é a razão entre a idade de Rodolfo e Ariane? Então, 25 é o Rodolfo vem em cima, que chegou, aparece primeiro, né? E 45 vai embaixo, certo? Lembrando que isso aqui, o resultado dessa razão aqui é o mesmo, né? Que você pegar aqui, ó, 5 nonos, né? Simplificando aí por 5, tá? Lembrando que a razão, ela representa aqui uma divisão entre duas grandezas, né? Os valores das grandezas aqui é 25 e 45. Então essa é a razão. Tá certo, mano? Ficamos por aqui. Até a próxima, hein? E não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus colegas. Tamo junto, é nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.